Bom dia, continua atento aqui. A bancada capixaba lá em Brasília, né? Todos os parlamentares estão sendo convidados para vir aqui falar o que pensam. São os nossos representantes lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, também no Senado. Hoje, quem gentilmente comparece aqui ao estúdio do Bom Dia é a deputada Lauriette, do PL. Tudo bem, deputada? Tudo bem, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia. Obrigado pela presença. Imagina. Os jornais de hoje, até os jornais de circulação nacional, já falam mais uma vez sobre a reforma da Previdência. Em 15 dias deve sair aí o projeto que está sendo analisado por uma comissão especial. Bendita reforma, né? A senhora fala bendita reforma. Já percebi que a senhora defende a reforma. Deixa eu só mostrar o que está no editorial de hoje, do jornal A Gazeta. O jornal expõe alguns motivos que para muitos mostram por que é imprescindível fazer logo a reforma. Porque, primeiro, que o rombo só cresce. 309 bilhões já é o rombo bem maior do que no ano passado. Quer dizer, o dinheiro que se arrecada para pagar aposentadoria e pensão não dá. Então tem que tirar dinheiro de saúde, educação, investimentos para pagar as aposentadorias. E a reforma também se propõe a combater desigualdades. Aí eu chamo a atenção a esses dados aqui, deputado. Olha, os servidores do Legislativo Federal tem uma aposentadoria média de 29 mil, servidores do Legislativo Federal. Judiciário, 19 mil. Ministério Público da União, 18 mil. Essa é a média das aposentadorias, 29, 18, 19. Servidores do Executivo, 8.800. Enquanto isso, a grande maioria dos aposentados, o pessoal que contribui no INSS, 35 milhões de pessoas, apenas R$ 1.300. Aí tem uma disparidade tóxica, diz o jornal. 15% dos mais ricos acumulam 47% da renda previdenciária. Ou seja, quase todo mundo ganha R$ 1.300 na média. Enquanto isso, servidores do Legislativo, 29 mil, Ministério Público da União, 18 mil, depois que se aposenta. Como é que a senhora interpreta esses números? A senhora concorda que isso aqui, de fato, mostra a necessidade de fazer a reforma? A reforma é uma necessidade, sim, de acontecer essa reforma, né? Mas na verdade, o equilíbrio dessas contas públicas, né, que é o grande objetivo dessa reforma, ela não pode, o trabalhador mesmo não pode pagar por isso, né? Então tem que haver, então cada categoria tem que estar contemplada e tem que ser visto isso com muito carinho, né? É muita gente que pode estar sendo prejudicada. Então a gente estava falando nesse texto, existe as ressalvas, sim. Né? Tem que haver mudança, tem cada categoria ser estudada com muito carinho, porque, na verdade, o trabalhador é que não pode ser prejudicado. Mas, assim, de que maneira a senhora vê que a reforma hoje prejudica o trabalhador? Porque o que o governo federal está dizendo é o seguinte: se hoje um servidor do Legislativo ganha 29 mil, do Ministério Público da União, em média, 18 mil, e a maioria da população ganha 1.300, a reforma se propõe a igualar. Vai ser um teto para todo mundo. Sim, eu concordo com isso. E onde é que a senhora está vendo que o trabalhador está sendo prejudicado na proposta? Cada caso é um caso, né? Eu acho que tem que estudar cada caso, o texto tem que ser mudado. A gente soube agora que o Congresso está querendo conduzir, né, essa reforma, e se for para benefício da população, do trabalhador, que seja feito isso, entendeu? Então, o texto pode ser mudado, segundo o presidente dessa comissão especial que está conduzindo a reforma, e eu acho que isso vai ser bem-vindo. Do jeito que a senhora vota a favor ou contra? Com essas ressalvas, eu voto a favor, porque há uma necessidade dessa reforma. Então, a senhora acha, a senhora estava citando aqui agora, o Jornal Gazeta de hoje também traz a informação de que o presidente da Comissão Especial da Reforma, o deputado Marcelo Ramos, ele defende a maior independência do Congresso em relação ao Executivo para levar essa reforma, a proposta da reforma da Previdência. Sim. Como é que a senhora avalia essa independência, então, do Congresso? É justamente para fazer essas alterações, como a senhora diz, as ressalvas necessárias? Para fazer as alterações, e eu sou a favor. Quais são as alterações que a senhora são vários pontos, sabe? Eu acho que esses pontos polêmicos que existem, que tem que ser mudado. Então, a gente é a favor o quê? Eu sou totalmente a favor do trabalhador. Se existem esses pontos polêmicos, mas a gente pode citar algum ponto para gente? Por exemplo, o trabalhador rural,
sabe? O trabalhador rural, os professores, militares. Então, cada caso é um caso. São essas categorias que têm que ser estudadas e eles não podem sair prejudicados nisso. Então, por enquanto, a principal ressalva que a senhora faz é o trabalhador rural. A senhora acha que tem que ter uma tolerância maior. Isso aí. Porque, sabe por quê? Tem também as pessoas a fase da transição. Né? O pessoal que está pagando há tanto tempo, aí chega nesse exato momento, ele vem e encontra essa reforma e aí é prejudicado. Vai esperar até quando mais? Tem uma entendeu? proposta de regra de transição, né? Isso a senhora tem que ser mais bem visto. Em linhas gerais, a senhora é a favor, mas acho que precisa de alguns ajustes. Isso, com certeza. Semana passada a gente acompanhou manifestações em todo o país, aí por causa do... O governo diz que é um contingenciamento dos recursos da educação, que é preciso ser mais bem gerido na afirmação do governo federal. Isso gerou manifestações, como eu disse. Como é que a senhora interpretou isso tudo que vem acontecendo nos investimentos aí da Universidade Federal? Na verdade, também há uma necessidade de alguns cortes, se eles enxergam que há necessidade, né? E isso é legítimo, esses cortes. Só que tem que ser visto isso também com muita atenção, porque a qualidade de ensino no nosso país não pode cair, né? E há uma necessidade... eu não vou falar que eu sou contra essa manifestação. É uma reivindicação que eles têm o direito, né? Totalmente o direito de fazerem, mas... E o governo, se pode fazer esse corte, beleza, mas tem que avaliar, tem que estudar para que essa qualidade não caia. Essa é a questão, né? Como é que se... Porque o governo diz, olha, tem que contingenciar, não tem mais dinheiro, está faltando dinheiro, as universidades dizem, mas nós vamos ficar sem investimento aqui? Pois é, aí tem que realmente ser estudado isso, não pode ser de qualquer maneira. Por exemplo, as pesquisas que são feitas, essas coisas não podem ser, ninguém faz uma pesquisa, né, os estudos mais aprofundados sem dinheiro. Então não pode ser cortado de qualquer maneira, tem que ser estudado com carinho, entendeu? Deputada, a gente vai encerrando, tem um outro tema que vai chegar lá para apreciação da senhora como nossa representante lá em Brasília. São os pacotes aí, tem um pacote principalmente do ministro Moro que visa reduzir a criminalidade, corrupção também. Isso vem dando muita polêmica, muito debate. A senhora já estudou esse caso? Como é que a senhora vê esse pacote anticrime que foi apresentado? Não, a gente não, porque são muitas coisas, né? Então a gente acaba não se aprofundando em todos os assuntos, né? A gente realmente tem equipe, tem os assessores que nos ajudam com isso, mas no fato do COAF, então, que foi retirado do Moro, eu sou totalmente contra, né? O que ele vem tratando, na verdade, existe o Moro antes e depois da Lava Jato. Eu acho que todo o trabalho que ele tem feito é combatendo a corrupção. E a corrupção realmente é o fator principal que levou o nosso país a uma situação difícil, do jeito que está. Né? E esse combate tem que ser uma luta de todos nós. A senhora acha que o pacote vai ser bom nesse sentido? Vai ser bom. Vai. Com certeza. A senhora vota a favor também da medida, da maneira que ele foi exposto ali? Voto a favor. Essa é a deputada Lauriette, do PL, participando aqui no Bom Dia, contando um pouco pra gente como é que ela vem nos representando lá em Brasília. Deputada, obrigado por ter vindo. Viu? Imagina. Prazer. Obrigada, viu, deputada? Agradecer nossos telespectadores aqui mandando mensagem pra gente, o Luiz Carlos, o William, também fazendo seus comentários, alguns contra, alguns favoráveis à reforma da Previdência. Obrigada, viu? Ninguém vai ser 100%, né? Então existe realmente quem é contra, quem é a favor, mas a gente visa mesmo o benefício para o trabalhador e a dignidade do trabalhador que tem que ser resgatado. Obrigada.